Ela disse que começou a mudar tudo sozinha. Começou a terapia, abriu a própria loja e mesmo vendo mudanças, ainda sofre com a procrastinação e tem dificuldades com o planejamento ali do dia a dia. Nisso sente que nada se mantém. Você se identificou com esse comentário? Ele veio da Adri, que foi uma seguidora, e ele me tocou bastante. Por quê? Porque ele é bem real. Isso acontece com a maioria das pessoas que tentam e mesmo assim sentem que estão sempre começando do zero. Eu também me vi aí porque em diversos momentos, várias tentativas, eu fiz isso até que eu descobri por onde começar. Hoje eu vou te mostrar como que eu consegui, te mostrar não, né? Também vou te mostrar e te dizer como que eu consegui sair de todo esse ciclo e por que que o sono, já dei um spoiler, e por que que o sono foi o ponto principal para eu conseguir mudar de verdade. Me diz aí, se você já em plena segunda-feira não tentou mudar tudo da dieta, da alimentação, vou fazer render o trabalho, vou começar o inglês, eu vou ler um livro, tudo isso na segunda-feira, porque você veio do final de semana, você teve essa ideia, começou ali na maior empolgação, numa motivação assim surreal, mas logo depois de alguns dias as coisas foram desandando e quando você percebeu, pô, não tem nada aqui daquilo que eu tinha começado, eu já desisti de tudo mais uma vez. Isso é muito comum porque essa empolgação, ela não consegue se manter. A motivação também fica cada vez mais difícil com as batalhas, com as dificuldades do dia a dia. Aquilo ali vai diminuindo até que você, ai meu Deus, eu não aguento mais. Não tô fazendo, largo de mão, chutei o balde. Não, não vou fazer a dieta hoje não, eu tô merecendo comer uma coisa gostosa, exercício não, eu tô cansado. Acaba sendo fardo. É muito cansativo para ti quando você tenta mudar tudo de uma vez. É como se fosse um peso nas suas costas que você botou ali de uma vez, além de que tem as outras questões que você já carregava, que já não é fácil. E aí você vai lá e coloca exercício, dieta, leitura, trabalho, mais um curso, dormir cedo, em cima das suas costas. Ah, mas isso é algo que vai me ajudar, é saudável? Sim, é muito bom. Mas tudo isso requer adaptação. O seu corpo precisa aprender, assim, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ir me adaptando ao que esse doido está querendo fazer dessa vez. Porque se toda vez que você começa algo novo e o seu corpo se adapta logo de cara, vai ser uma loucura. E aí o que, que a gente precisa fazer? Ir tentando, e tentando, e tentando, aos poucos, e ir avançando, avançando, aprendendo com os nossos erros, falhando, e continuando, até que aquilo ali vai se tornar um hábito. Um hábito é o quê? Algo natural para ti. Vai acontecer de uma forma que você não vai nem pensar. Você não vai nem gastar a energia do seu cérebro para fazer. Esse é o segredo do hábito de quem levanta. Por exemplo, eu acordo 5 e pouca da manhã, eu não preciso pensar que eu vou levantar para colocar roupa para fazer meu exercício. Quando eu vejo, eu já estou lá na quadra de futevôlei. Quando eu vejo, eu já estou na academia. Eu não preciso parar para pensar nisso, porque já se tornou um hábito. Mas foram anos falhando, falando que vai, que não vai, até se tornar algo totalmente natural a ponto de eu sentir falta. Dessa forma, quando você começa tudo de uma vez, te faz sentir que você é um fracasso, que você é incapaz, que você não consegue, e nisso você vai recorrer a prazeres imediatos, que só vai piorar toda a sua situação, mas isso pode ficar para outro vídeo. Então, tem o ciclo de você querer começar tudo de uma vez, e agora vem outro ponto muito importante, as redes sociais. As comparações de quando a gente abre a telinha aqui, tá todo mundo no shape, tá todo mundo fazendo dieta, tá todo mundo lendo, estudando, trabalhando, ganhando milhões de dinheiro. Todo mundo tá tendo resultado, menos eu, menos você. Por quê? O que eu tô fazendo de errado? Só comigo que acontece isso? Nisso a gente se sente atrasado, inferior, que a gente é um problema, que só a gente faz as coisas erradas, por que que a nossa vida não anda?
Nisso você vai começar a se criticar, a se cobrar, a se sentir mal por conta de tudo isso, ter começado tudo de uma vez, você não conseguiu, você olha a internet, tá todo mundo conseguindo, aparentemente tá todo mundo conseguindo, né? E o que é que mudou meu jogo? Todo esse processo foi entender que a mudança é lenta para todo mundo. A mudança é lenta, ela é difícil, ela requer esforço, resiliência. Você precisa sim ser forte. Quando você tem ciência disso, as coisas começam a fluir de uma forma, não que mais fácil, mas a gente, quando tem ciência da realidade, você consegue ser mais como é que fala? Mais realista. Estranho falar isso, né? Mas quando você entende que essa é a realidade, as coisas começam a fluir de uma forma mais leve. Por mais que a caminhada continue sendo pesada, pô, você sabe que é assim, que é difícil mesmo. Então você fica mais tranquila, você acaba se cobrando menos, tentando entender os seus problemas e agora, como é que eu posso dar o próximo passo? Como é que eu posso melhorar? Como que eu evito isso daqui que aconteceu que eu não gostei? Você consegue se compreender mais em vez de entrar naquele ciclo de autocobrança, de julgamento, de se achar incapaz, de viver frustrado, que só com você que as coisas não acontecem. E outra coisa que tudo isso traz também em relação à comparação, a querer a gente mudar tudo de uma vez, é que a gente não enxerga o resultado. A gente está em busca daquele resultado. Eu vou para academia porque eu quero o shape, a dieta porque eu quero ficar traçada, eu quero ficar bombada. Mas o que é que acontece da noite para o dia? Nada. A gente precisa enxergar as pequenas vitórias. Isso é muito importante. São pequenos passos que vai fazer a gente chegar longe. Não é big passos. São os passinhos, passinho por passinho, que vai te fazer chegar longe. Pô, eu fui pra academia hoje, eu fui 20 minutos, eu fui 30 minutos, era o tempo que eu dava. Olha que sensação maravilhosa após o treino. Aquela endorfina que libera, serotonina, você fica mais em paz, mais relaxado. Você tem mais motivação ali pro seu treino, você relaxa mais, o que ajuda no seu sono, diminui a sua ansiedade. Esses são os pequenos pontos que muitas vezes a gente ignora, porque a gente está tão focado lá no resultado que a gente não vê isso daqui. E por não enxergar aquele resultado grande, a gente se sente desanimado, acha que as coisas não estão andando. Mas é justamente essas pequenas coisas que você precisa usar como motivação para você continuar na caminhada. Nossa, o meu dia fluiu muito melhor quando eu fui para academia. Amanhã, quando você acordar, você fala assim, ai, que preguiça. Mas lembre-se, depois do treino, eu como melhor, o meu dia rende, eu fico no humor, eu fico numa disposição. Eu acho que eu vou sim treinar. O meu sono fica bem melhor, o que ajuda também na sua motivação. A alimentação eu fiz dieta. Eu ainda não perdi peso na balança. Mas sinta orgulho de você ter feito mais uma refeição corretamente. Sinta orgulho de você ter comido ali seus vegetais, suas frutas, sua carne corretamente, toda a sua alimentação que você não conseguia fazer. Você falhava muito, mas agora você conseguiu fazer uma. Quando você terminar a sua refeição, preste atenção ali. Pô, olha como é que eu tô me sentindo bem. Eu ainda assim, mesmo ter comido, ainda estou disposta, ao contrário de quando eu como um doce ou uma pratada de macarrão, que eu fico numa preguiça da pega. São pequenos passos, pequenas mudanças que vão fazer você chegar longe. E quando você errar, pô, eu comi besteira aqui, eu não preciso jogar fora todo o meu final de semana. Eu posso voltar na refeição seguinte. Você precisa também ter orgulho dos seus pequenos passos. Um copo a mais de água que você bebeu já é alguma coisa que vai ajudar muito no seu corpo. Uma refeição, uma fruta, nem que seja uma salada, um exercíciozinho
20, 30 minutos ali de uma caminhada, foi na academia fazer um cardio de 20, 30 minutos, um alongamento, qualquer coisa que seja, olhe para isso como uma vitória e não como algo negativo, só porque você não alcançou aquele grande prêmio que você queria. Mas nisso tudo aí que você começou, geralmente a gente fala logo da alimentação, do exercício, de ler um livro, fazer um curso, algo do trabalho, mas um dos mais importantes que a gente não coloca ali na lista, que é o sono, como eu disse inicialmente. E eu vou te explicar por que o sono ele é tão, mas tão importante para quem quer mudar, evoluir, se desenvolver. E aí, Geisa, por que o sono tem que ser a minha prioridade? Será que não dá para eu economizar à noite, não? Para eu ter mais tempo para fazer as minhas coisas? Não, infelizmente não. Seria lindo, né, se a gente pudesse fazer isso, se nem precisasse dormir, que a gente só ia trabalhar, ter uma vida funcional, ser produtiva o dia todo. Mas o sono, ele é super necessário para a gente. Por quê? Quando a gente dorme, a gente tem sono de qualidade. Quando eu digo sono de qualidade, é dormir ali pelo menos 7 horas por noite. E quando a gente dormir bem. Quando você está ansioso, você toma cafeína, essas coisas, atrapalha o seu sono de qualidade. Eu posso explicar isso também depois, que é algo mais complexo. Mas você tendo esse sono de qualidade, acontece uma lavagem, sim, há uma lavagem no seu cérebro, que a gente chama de lavagem cerebral, que ocorre com o líquido cefalorraquidiano. Ele vai dar uma limpeza ali. É como se à noite houvesse uma manutenção, quando tá seu corpo, o seu cérebro está todo funcionando bem, acontece uma manutenção ali nos seus neurônios, em várias áreas do seu cérebro. E quando isso acontece, você acorda 100%. Mas quando você dorme pouco ou você não dorme bem, o que acontece? Não há essa limpeza como ela deveria. E nisso, no outro dia, você já acorda cansado, mais impulsivo, com menos motivação, querendo ou não, menos racional e com menos capacidade de regular o seu humor. Porque as áreas do seu cérebro, como a amígdala cerebral, o córtex pré-frontal, elas estão desreguladas porque não houve essa manutenção à noite. Por conta disso, você também procrastina mais as coisas, e nisso fica mais difícil você se alimentar melhor, você fazer exercício, você fazer aquela tarefa que te exige mais esforço, ou então que você vai ter um resultado mais lá para frente, como a dieta, porque a sua área racional, como eu falei, que é o córtex pré-frontal, ela está trabalhando um pouco menos, ela não vai botar você para pensar muito bem. E a sua amígdala cerebral, que ela te faz ser uma pessoa mais impulsiva, está trabalhando mais. Nisso você vai querer comer uma coisa gostosa, a dieta vai ficar de lado. Para que ir para academia se você pode ficar aqui no celular? Ah, não, essa questão do trabalho, deixa para outro dia. Vamos ficar aqui rolando feed, vamos ficar comendo besteira. É tudo isso que acontece com o seu cérebro, com essa desregulação. Quando você não dorme direito, tudo fica mais difícil para você fazer. Como eu disse, a sua área racional, que ajuda na regulação de humor, de pensar a longo prazo, ela está trabalhando menos. E a questão daquela que fica mais impulsiva e mais ansiosa, ela trabalha mais, resultando nisso, nas coisas ao contrário, o que dificulta todo o seu processo de querer mudar. E aquelas coisinhas pequenininhas, meu Deus do céu, vai ser tão difícil para você fazer quando você não dorme direito. Para observar, quando você não dorme direito, como que é o seu dia, e quando você dorme bem, a diferença do seu dia, que é mais fácil para você se alimentar melhor, você tem mais motivação. Pô, vamos começar o dia aqui, fazer minha dieta, fazer minhas coisas, vou fazer meu exercício. No dia que você não dorme bem, ai meu Deus, não tem vontade nem de desistir, né? E aí, como todas as outras coisas, você não vai mudar o seu sono da noite pro dia. Não é porque você dorme aqui meia-noite, não. Amanhã eu vou dormir 9 horas para eu acordar cedo para treinar. Tudo é questão de quê? Adaptação. Exatamente. Tudo é questão de adaptação. Tudo é questão de
esforço, escolhas e prioridades. Exatamente, prioridades. E a gente começar aos poucos a nossa rotina, meu Deus, nossa rotina noturna. Algumas mudanças como 30 minutos ali antes de dormir, deixar o celular de lado, diminuir as luzes à noite, porque ele atrapalha na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. O que mais? Você pode ter um ritual noturno, tomar um banho quentinho, tomar um chazinho quente, que isso ajuda naquele relaxamento. Ter um momento de, para quem faz, ou para até começar mesmo, tentar fazer meditação, faz uma meditação guiada ali, ó. Tem no YouTube diversas meditações guiadas que te ajudam de 2, 3 minutos para você iniciar esse processo. E aos poucos, o seu corpo vai acostumando e vai ajustando esses horários de você dormir e acordar. Porque é importante a gente ter horários ali de dormir e acordar, até mesmo nos finais de semana. Isso é uma das coisas importantes. Ah, durante a semana eu quero dormir horário X, mas final de semana mete o louco. Seu corpo não vai acostumar com isso. Infelizmente, não vai acostumar com isso e sua vida de mudança vai ser muito difícil. Como eu disse, prioridades. No início, eu não saía, final de semana, eu estava sempre em casa, me adaptando a toda essa rotina. Claro que foram anos, foram um bom tempo. Hoje, se eu preciso sair, dormir mais tarde, essas coisas, é muito mais tranquilo para mim, porque eu já tenho a minha rotina certinha. Mas eu evito ao máximo bagunçar a minha rotina do sono, porque eu sei, principalmente por ter TDAH, eu sei o quanto que isso afeta o meu dia. Para quem tem TDAH, quando a gente não dorme direito, os sintomas são mais intensificados. Dessa forma, a gente sofre mais ainda. Então, o meu sono é o meu bebezinho que eu cuido ali, ó, meu Deus do céu, eu faço muito carinho nele, cuido. Porque é o que cuida de mim. Aos pouquinhos você vai fazendo essa rotina de sono, seu corpo vai se adaptando. Você também precisa priorizar o seu sono para seu corpo se adaptar e começar a funcionar bem. Deixa eu até citar outra coisa aqui que eu lembrei agora, por exemplo, que quando a gente não dorme direito, isso desregula os nossos relógios. A gente tem relógio no nosso corpo, relógio central, relógios periféricos, que são os nossos órgãos, fica tudo desregulado. Liberação de hormônio, como grelina, leptina, que são hormônios ali da fome, da saciedade, também ficam desregulados. Por isso que o nosso apetite fica, mesmo a gente comendo bem, a gente não consegue ficar saciado, a gente quer sempre comer mais. E uma coisa vai levando a outra. Você não dorme bem, seu apetite fica desregulado, você fica mais desmotivado, você fica mais impulsivo. O que nisso pode te levar a um ciclo do seu sono ficar cada vez mais bagunçado, você ficar cada vez mais procrastinador, mais difícil de se alimentar, fazer exercício, vai ficando tudo mais difícil. E assim, eu cuido do meu sono porque eu sei que ele vai fazer as coisas do meu dia andarem, funcionarem muito bem, eu ter um humor mais em paz, eu ter um dia mais produtivo, procrastinar menos, só coisas positivas. Esse é um assunto que eu amo muito. Se deixar, eu fico aqui 2 horas falando sobre isso. Eu amo falar sobre as questões do sono, o que causa, as consequências, como é que a gente faz uma rotina do sono, a higiene do sono. Eu amo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer no próximo vídeo. A gente pode trazer assim de uma forma mais específica, por exemplo, como iniciar a higiene do sono, trazer esses pontos aí. Eu já estou dando ideias e o que vocês tiverem dificuldades, vocês podem trazer aqui, que eu vou trazer para o próximo vídeo, como eu disse, esse vídeo aqui foi de outro comentário. Lembra de curtir, se você gostou do vídeo, de compartilhar, se inscrever no meu canal, que eu estou trazendo mais conteúdo sobre isso, de depressão, TDAH, e como construir uma rotina, mesmo diante das dificuldades da correria do dia a dia. E se coloque no lugar de uma casa. Imagine você construindo uma casa muito top, mas você não fez uma boa fundação. Aquela casa ali, bateu um ventinho, vai cair, não é? É isso que você precisa fazer. Se você quer começar uma rotina, uma vida mais produtiva, com mais qualidade, um humor melhor, tudo as coisas andarem de uma forma geral, comece pelo seu sono. Esse sim é a base e é o que vai te ajudar a construir os outros passos da alimentação,
do exercício, de um bom trabalho, de um bom estudo, de uma boa leitura. Deixa eu ver o que mais. Tudo que você busca, coloca em cima, que você vai conseguir quando você estiver com sono tudo ok. E até mais, te vejo no próximo vídeo e se inscreve no meu canal.